Deixa eu colocar aqui, então. Uhum. Deixa eu tentar aqui só colocar para compartilhar a Gravar? tela. Aham. Coloquei para Ah, tá. gravar, mas só Uhum. para compartilhar a tela. Tá bom. E tu o MBA teu lá, tu terminou, né? Não, termina em agosto. Ah, em agosto? Tá. Ah, mas tá É, perto. tem mais 4 matérias, eu acho, uma coisa assim. Tá, 4, 5. tá pertinho. Quando vê, termina. Aham. É isso aí, que legal. Manu, então aqui o bloco D, tá? Uhum, Eu tinha te perguntado, né, de acordo com o uhum, relatório ISD do banco, né, pode-se afirmar que o uhum. banco valoriza os ativos de seus stakeholders? O que que tu acha? Eu acredito que sim. Tá bom. O banco possui em seu planejamento um valor em específico destinado ao financiamento de empresas em transição de eficiência energética até determinada data. O que isso quer dizer, tá? Tem muitas instituições que elas destinam uma parte da carteira, uma parte do crédito, para financiar empresas em transição de eficiência energética. Por exemplo, uma linha destinada à mudança de, Sim, vamos falar assim, energia solar, alguma coisa. Você sim. sabe se o banco tem isso? Então, eu já vi alguns, sendo bem sincera, eu já vi alguns informativos e que sim, que o banco faria, mas de fato eu ainda não vi. Tá De bom. fato, de fato, eu não tenho conhecimento, né? Pode ser que a gente não tenha na nossa área, mas a gente já viu alguns e-mails de comunicação do banco, do marketing, dizendo que o banco, né, Uhum. faz o financiamento de linhas destinadas a, né, a esse fim, mas eu não tive conhecimento ainda de alguma liberação para esse sentido, Tá né? bom. Sendo sincero. Uhum. Tá bom. Dentre os mecanismos de boas práticas para a captação de capital voltado ao financiamento de atividades econômicas sustentáveis, responda: quais mecanismos já estão implementados? Espera aí, deixa eu te explicar aqui. Dentro dos mecanismos de boas práticas para a captação de capital voltado ao financiamento, o que isso quer dizer? Por exemplo, a captação, hoje existem muitos títulos verdes, né? Fundos Sim. de investimentos que dentro do fundo esse fundo é destinado à eficiência energética, Uhum. sustentabilidade. Você sabe se o banco tem isso? E quais mecanismos já estão implementados? Quais fundos, que Eu, você... eu não tenho, eu não sei dizer em quais, mas eu acho que Uhum, deve ter. Agora eu não tá, sei, não sei dizer. tá bom. Eu não sei dizer se tem, É, no que está, quais se pretende implementar nos próximos 2 anos. É a próxima, né? Que tá aí? se você sabe se o banco tem isso, se o banco pretende implementar algum tipo de fundo, alguma coisa, Não sei dizer. tá, Não sei. tá bom. Essa aqui acho que tu esquece, essa última aqui. A quais não sei, também não Quais não sei. se pretende? Aham. Quais as métricas utilizadas para avaliar os resultados do banco e sua associação à implementação ISD? Esse aqui, se você sabe se existe alguma métrica dentro do banco, tá? Alguma métrica dentro do banco para avaliar esse desempenho. Se você sabe É, se já. Acho que tu já falou um pouquinho sobre isso, é, né? eu, eu falei que assim, ó, eu imagino, eu não sei qual é a métrica, mas assim, Uhum, tenho comigo que com certeza o banco deve ter alguma avaliação de desempenho, né? uhum, Com certeza o banco deve ter uma medida aí, né? Se de fato as ações que o banco está promovendo, incentivando, estão sendo implementadas e já estamos colhendo, né? Tendo frutos e aí tendo resultado positivo ou não, né? Imagino que sim. essa aqui é um pouco parecida com a 5, tá, Manu? Das Uhum. iniciativas de ESG, né, até o momento que foram implementadas. Se você sabe, quais resultados materiais, lucratividade, fidelização de clientes, por exemplo,
né? Ou imateriais, imagem, reputação, já são percebidos dentro do banco. Depois que o banco implementou, né, o que você sabe, por exemplo, melhorou a lucratividade do banco, a fidelização dos clientes, aí nessa parte imaterial, a imagem do banco perante seus clientes, seus stakeholders. E quando eu falo stakeholders, eu falo clientes, eu falo colaboradores, né? A sociedade, vamos dizer Sim. assim, como um todo, né? Parte de reputação do banco. O que que você Não, percebe? eu acho, hum, quando a gente fala em reputação, o banco, né, falando do banco em si, o banco sempre teve isso como, eu acho que é algo essencial para o banco ter uma reputação, ter o nome, traz o nome da família, né? Então, e quando a gente traz é, esse assunto, eu acho que o banco é, pode falar que, de fato, está fazendo tudo o que é possível, né? Ou tem pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça e que a gente tenha uma. é, não que tenha uma má reputação, mas que o banco ganhe com isso, né? Então, que ações ou que atividades estão sendo feitas e desenvolvidas para que isso melhore. Tá Agora, bom. para falar ó, se teve um resultado em lucratividade ou fidelização, acho que é muito específico, porque eu não sei dizer, porque a gente não sabe como é medido, mas eu imagino que sim, Tá né? bom. Eu tenho a impressão e quero ter o entendimento que sim, né? Que isso também faz sentido, né? Tá bom. Manu, então, para a gente finalizar o bloco E, tá? É o último. Uhum. Para o futuro, em sua opinião, né? Quais as iniciativas, processos ou mecanismos internos e externos poderão ser implementados para aprimorar as práticas de ESG? O que que você acha que o banco poderia implementar para poder melhorar essas práticas? Eu acho que nem. Ligadas aos Sim, três mecanismos, né? eu acho que nem é um futuro, eu acho que a gente pode falar isso a um futuro presente, né? Uhum. É, o quanto antes a gente desenvolver isso e quando eu falo, né, em desenvolver é fornecer informação, você munir os colaboradores e quem fornecedores, né, que isso é uma cadeia de que forma o banco quer trabalhar, de que forma que se entende que isso a gente vai ter um benefício ali na frente, Pode né, pedir mais esse filme. Desculpa, Manu, pensando no Davi. futuro. Não, imagina. Mas, de fato, é, eu acho que isso é um tema, tanto de governança social, né, enfim, de ambiental, que tem que estar todo dia na pauta, né? E o banco, eu acho que ele está buscando esse caminho, envolvendo as pessoas. Eu acho que a área comercial, eu, né, que estou na área comercial, a gente é um pouco mais distante, então, talvez chamar essa turma mais para dentro, né? E Uhum. talvez eu tenho a impressão que a parte administrativa, né? O back-office, a matriz, talvez isso esteja um pouco já mais difundido, né? Divulgado. Mas quando a gente sai e vai para as agências, para as demais áreas, eu acho que isso ainda tem muito a ser fomentado. Então, Legal. eu acho que se o banco trabalhar um pouquinho é, dessa forma e é, eu, eu, a gente sabe que não é fácil, né? Você envolver as pessoas, que as pessoas comprem as ideias, mas eu acho Uhum. que você tem que plantar a sementinha e fomentar isso dia sim, outro também, né? Tá Acho que é bom. dessa Um forma. pouco disso, né? Legal. Aqui, para a gente concluir, Manu, a última, tá? Uhum, Como o ISD está entre as estratégias corporativas do banco, né? Solicitamos sua ajuda com ideias à elaboração de uma matriz SWOT. Acho que isso aqui tu já deve ter uhum, visto, né? A matriz SWOT, uhum, né? uhum, Nos quadrantes aqui que compõem. Então, uhum, por exemplo, o banco aderindo a essas práticas. Quais são as forças do banco aderindo a essas práticas, né? O que que fortalece o banco? O que que seria uma oportunidade para o banco aderindo a essas práticas de ESG? Quais seriam as uhum. fraquezas no momento da gente entrar nisso, né? Ou uma ameaça, enfim. Isso aqui pode ser interno, pode ser externo, tá, Manu?
Só se Uhum, uhum, você pode ajudar, de repente, com outro quadrante. Se tu não souber responder uhum, o outro, não tem problema. sim. É, eu acho que oportunidades, né? Deixa eu só ler de novo. Você, Hum, aqui é relacionado ao ISD, né? Por tá. exemplo, o banco aderiu isso como uma estratégia corporativa. O que que a gente Sim. Uhum. pode, entendeu? Sim, entendi. Oportunidade, né? Eu acho que oportunidade e força. Falando em força, o banco é um banco é, que tem uma representatividade muito grande, né? Eu acho que quando a gente fala de Banco Safra, isso já traz força, né? Força e tradição, enfim, né? Quando a gente fala do banco. E não, amor, pega lá embaixo. Agora foi aqui. Uhum. Então, falando do banco e força, o banco traz essa solidez. E se o banco, eu acho que incrementar mais, divulgar mais, trazer as pessoas mais para essa prática, eu acho que isso se torna uma força gigante, tanto para o banco quanto para o mercado, né? A gente falar mais sobre isso, que isso vai, trazendo um pouquinho desde já o que vem para a oportunidade, isso nos traz uma oportunidade de hum, mostrar para o mercado que o banco está preocupado com isso, que o banco está seguindo o que, né, o pacto lá foi acordado, então é uma oportunidade de divulgação, talvez, ou consolidação de que ele está dentro desse processo. E nessa oportunidade, quando a gente fala de conquista de clientes que estão voltados a essa prática, é, é, oportunidade de que eu quero, de como é que eu posso dizer, de que o banco está de acordo com o que de fato é necessário para o momento. Então, eu acho que a gente ganha muito com isso, né? É, deixa eu pensar mais o quê? Difícil a gente pensar assim na hora, né? Sim, fica bem tranquila, É, tá? em fraquezas e ameaças, difícil, porque isso talvez uma ameaça que eu possa mencionar. Antes eu falei que o banco sempre foi um banco que a gente não via ninguém sem terno e gravata, né? E agora você vê essa diversidade que é na matriz, talvez isso balance um pouquinho essa tradição. Não de fato, mas assim, de imagem, opa, o Safra está diferente, está com uma outra cara, e a gente sabe que o banco é um banco muito tradicional, e isso talvez dê uma balançada aí, possa os, vamos pensar assim, quem está nas cadeiras chaves, às vezes achar que isso é uma ameaça, e de fato não é uma ameaça, né? Não sei se Uhum. entra aqui, mas talvez uma fraqueza que possa parecer que isso seja uma fraqueza, mas que de fato é um mercado hoje dessa forma, né? Então, saber ter essa leitura, né, de que Uhum. pode parecer uma ameaça, pode parecer uma fraqueza, mas que de fato, né, seja uma oportunidade. Então, talvez é um conjunto aqui de situações e que eu vejo que o banco tem muito a avançar, avançou muito, mas que a gente está num ganha, é um processo de ganha-ganha, né? Talvez a gente dá um passo para trás agora, porque nossa, né? Eu fiquei surpresa quando eu estive na matriz agora há 15 dias, eu fiquei um ano e pouco sem ir, e é um choque, assim, para quem chega lá, conhecendo o banco, né, há tanto tempo, e você vê uma cultura, assim, que tá lá diferente. Então, talvez, né, para mim não foi uma ameaça, Uhum. mas opa, eu estranhei. E aí você vê que, né, as coisas são assim, estão mudando. E quando a gente fala de matriz São Paulo, já se vive um mundo muito diferente do que nós no interior, né? A gente fala aqui interior Sim. de Santa Catarina. Uhum. Então, já é uma cultura diferente. E, e você chega na matriz e vê um misturado, vamos falar assim,
é realmente oportunidades, eu acho, talvez. Bacana. Mas acho que é mais ou menos isso. É isso aí. Manu, obrigado, tá? Deixa eu encerrar aqui a entrevista aqui, tá? Peraí. Tá bom, Encerrar a eu que entrevista não, agradeço. encerrar, não, espera aí, encerrar a entrevista não, deixa eu só tirar aqui da gravação, peraí. Aqui.